A história de vida de Laura Bouillon começa com considerável ambiguidade em relação aos detalhes de seu nascimento. A maioria das fontes, incluindo a lápide de Laura Bouillon, indica que ela nasceu por volta de outubro de 1876 em Knickerbocker, Texas, perto de Mertzen, no condado de Erie. No entanto, essa data não é certa. Seu atestado de óbito, emitido sob o pseudônimo Frida Bouillon Lincoln, registra 4 de outubro como sua data de nascimento, mas apresenta informações conflitantes sobre o ano de seu nascimento. Alguns relatos sugerem que ela pode ter nascido já em 1873, sendo que o relatório de prisão de 1901 indica sua idade como 28 anos, o que implica um ano de nascimento anterior ao geralmente citado. O mistério se aprofunda ao examinar vários registros históricos. Dados dos censos das décadas de 1880 e 1900 apresentam possibilidades alternativas para as origens de Bouillon. Algumas fontes sugerem que ela pode ter nascido em uma fazenda no distrito de Palermo, condado de Faulkner, Arkansas. O Censo Federal de 1880 documenta uma família Bouillon nessa região, incluindo um fazendeiro nascido em Kentucky, chamado Henrique Bouillon. Em 1900, mostram os registros, uma Laura Bouillon de 23 anos vivia no Texas, trabalhando como governanta e morando com seus avós no condado de Tom Green, ao lado de seu suposto local de nascimento, o condado de Erie. Para aumentar a complexidade, alguns relatos dizem que ela nasceu em Kentucky e se mudou para o Texas na infância. Mais tarde na vida, Bouillon aparentemente criou uma nova identidade em Memphis, fingindo ser viúva e alegando ter cerca de 10 anos a menos do que sua idade real, complicando ainda mais os esforços para descobrir sua verdadeira origem. As origens de Laura Bouillon são um tanto disputadas, mas há consenso de que ela foi criada na cidade de Knickerbocker, no Texas. Essa comunidade rural não era apenas mais um assentamento na fronteira. Ela servia como um caldeirão, tanto para cowboys da lei, quanto para aqueles que operavam fora da lei. Funcionando efetivamente como um centro social para indivíduos envolvidos em atividades ilícitas, a região produziu vários membros do famoso Bando Selvagem, assim como outros criminosos notórios. A mistura desses grupos diversos em Knickerbocker ganhou um novo significado após um evento climático catastrófico em 1887 que remodelou toda a fronteira americana. Essa nevasca devastadora dizimou aproximadamente 90% da população bovina da região, expondo a fragilidade dos métodos tradicionais de pecuária. Em resposta, os criadores de gado passaram a manter rebanhos mais compactos e cercados, além de cultivar alimento para sustentar os animais no rigoroso inverno. Essa mudança reduziu drasticamente a demanda por trabalho de vaqueiro, deixando muitos sem emprego. As consequências dessa transformação foram de grande alcance, afetando indivíduos como Harry Lang Maug, que mais tarde ganharia notoriedade como o Sundance Kid. Vindo da Pensilvânia, o jovem reservado Langaboo ficou fascinado por histórias sensacionalistas do Oeste e partiu para o Oeste aos 14 anos de idade, perseguindo seu sonho de se tornar um vaqueiro. No entanto, após o desastre do inverno de 1887, as oportunidades de emprego diminuíram, levando Langaboo e muitos outros a recorrerem a atividades ilegais como meio de sobrevivência. Ele acabou se tornando um dos membros mais infames do Bando Selvagem. Foi nesse cenário de agitação social e econômica que Laura Bouillon cresceu. Seu pai, Henrique Bouillon, envolvido em assaltos a bancos, serviu como sua introdução aos elementos criminosos que frequentavam Knickerbocker. Através dessas conexões, ela conheceu pessoas que influenciariam decisivamente sua trajetória. A infância de Laura foi marcada pela instabilidade. A separação dos pais de Laura aconteceu quando ela tinha apenas 5 anos. E depois disso, sua mãe, Farabi, frequentemente mudava os filhos de casa entre parentes enquanto buscava novos interesses amorosos. A morte de Henry durante um ato criminoso deu a Farabi a oportunidade de se casar novamente, resultando em seus filhos sendo deixados aos cuidados dos avós.
Essa sequência de acontecimentos privou Laura de uma orientação parental consistente durante sua fase crucial de desenvolvimento. As ações criminosas do pai de Laura continuaram influenciando sua vida. Por volta dos 13 anos, ela conheceu William News Carver e Ben Kilpatrick, este último conhecido como o Texano Alto. Sua tia, Bianna Byler, havia se tornado esposa de Carver em 1891. No entanto, a morte prematura de Bianna, devido a uma doença logo após o casamento, levou Carver ainda mais para atividades ilícitas, o que acabou fazendo com que ele se juntasse à gangue de Blackjack Ketchum. Laura iniciou um relacionamento amoroso com Carver aos apenas 15 anos, apesar do envolvimento anterior dele com Josie Bassett, cuja irmã, Anne, tinha um relacionamento romântico com Butch Cassidy. Ao mesmo tempo, Laura começou a trabalhar como prostituta em San Antonio. 2 anos depois, ela tentou reformar sua vida voltando para Knickerbocker, matriculando-se em programas educacionais e se esforçando para seguir as normas legais. Embora ela tenha mantido correspondência com Carver durante todo esse período, apesar de seus melhores esforços de reabilitação, a ligação de Laura com Carver se mostrou duradoura. Aos 20 anos, ela saiu da casa da família para se sustentar, conseguindo emprego como dançarina em salões e retomando o trabalho sexual. No estabelecimento de Madame Fanny Porter, no Texas, esse bordel, embora infame, era conhecido por sua opulência e atraía membros do bando selvagem. Especula-se que esse local pode ter sido o cenário do primeiro encontro de Sundance Kid com Eda Place. Embora o emprego no estabelecimento de Madame Fanny possa ser visto de forma desfavorável pelos padrões atuais, para alguém como Laura, criada em circunstâncias pobres e tumultuadas, ele oferecia um certo conforto e segurança. O estabelecimento ostentava móveis luxuosos, roupas de cama de alta qualidade, trajes elegantes e champanhe fino. Madame Fanny era conhecida por tratar seus funcionários com cuidado maternal. Mesmo após se juntar ao bando selvagem, Laura ainda frequentava o local de Madame Fanny, sugerindo que esse estilo de vida, apesar dos riscos, lhe proporcionava uma sensação de familiaridade e autonomia, que faltava em outras áreas de sua vida. No início de seu envolvimento com a gangue de Ketchum, William News Carver frequentemente encontrava Laura Bouillon no local de Madame Fanny Porter. Entre suas atividades ilegais, Carver era conhecido por sua aparência atraente. Embora seu temperamento pudesse ser volátil e imprevisível para Laura, ele provavelmente representava o tipo de interesse romântico que era difícil de abandonar, independentemente dos inúmeros sinais de alerta que ele apresentava. Seu apelido, Notícias, surgiu de sua paixão por ver seu nome na mídia impressa. Laura, atraída pelo estilo de vida fora da lei, talvez pela influência do pai em seu lado desafiador, buscou mais do que a atenção ocasional de Carver. Ela pediu para entrar na gangue de Ketchum, mas seu pedido foi negado por Blackjack Ketchum. Só depois da morte de Ketchum que Carver se juntou ao bando selvagem e, com o aval de Butch Cassidy, Laura foi integrada ao grupo. Isso marca o início da passagem de Laura pela gangue, onde ela era frequentemente chamada de Rosa Selvagem ou Rosa Espinhosa. Embora suas responsabilidades ainda não estejam claras, ela era conhecida por ajudar no descarte de itens roubados, notas bancárias falsificadas e possivelmente atuava como tratadora de cavalos durante os assaltos. O grau de seu envolvimento direto nos assaltos é incerto, embora um policial acreditasse que ela era totalmente capaz de tal participação. Em 1901, Carver casou-se com outra trabalhadora do sexo, Lily Davis, que ele conheceu no estabelecimento de Madame Fanny. Essa união levou o bando selvagem a Fort Worth, onde eles posaram infamemente para a fotografia dos 5 de Fort Worth, que logo estampou cartazes de procurado em todo o país. Laura ficou abalada com o casamento de Carver, o que causou um afastamento entre eles. Posteriormente, ela se envolveu romanticamente com Ben Kilpatrick e possivelmente com outros membros da gangue. No entanto, Carver rapidamente ficou desconfiado de seu novo estado civil e voltou ao seu estilo de vida anterior. E para Laura, apesar do relacionamento tumultuado, Laura parecia incapaz de romper completamente seus laços emocionais com ele.
No entanto, a ligação deles chegou a uma conclusão definitiva em 1901, quando Carver morreu aos 32 anos durante uma emboscada policial. Após a morte de Carver, Laura se dedicou totalmente a Kilpatrick. Em contraste com o temperamento de Carver, Ben era descontraído e demonstrativo, enchendo Laura de presentes e levando-a para passeios. Suas infâncias semelhantes e famílias com ligações criminosas criaram uma afinidade natural entre eles. Kilpatrick havia encontrado Carver e os Ketchums inicialmente em Knickerbocker, consolidando sua posição no submundo do crime. Com o aumento da pressão das autoridades, o bando selvagem teve que se dispersar. Enquanto Butch Cassidy, o Kid Sundance e Eda Place partiram para a América do Sul em busca de um novo começo, Laura e Ben ficaram para trás. Juntos com Kid Curry, eles executaram um assalto a trem que lembrava suas antigas façanhas com o bando selvagem. Após o roubo bem-sucedido, Laura e Ben buscaram refúgio em St. Louis em 1900, adotando os pseudônimos de Sr. e Sra. Benjamin Arnold, para evitar serem capturados. No entanto, a sorte deles durou pouco. Um relatório de prisão datado de 6 de novembro de 1901 registrou Laura sob o pseudônimo de Della Rose, além de outros nomes falsos como Clara Reis, Laura Casey e Laura Bouillon. No momento de sua prisão, ela vivia sob o nome de Senhora Nellie Rose. Um artigo do The New York Times sugere até que as autoridades suspeitavam que ela se disfarçava de homem para participar de um assalto a trem em Montana. O chefe dos detetives Desmond observou sua compostura sob pressão e especulou que seu envolvimento em um assalto era plausível. Ele notou que seus traços masculinos e confiança permitiriam que ela se passasse facilmente por um jovem usando roupas masculinas. A extensa lista de pseudônimos de Laura, incluindo as já mencionadas Claire Hayes, Clara Reis e Clara Casey, assim como seus apelidos como Rosa do Deserto e Rosa do Bando Selvagem, exemplificam sua habilidade em assumir várias identidades. Essa habilidade camaleônica foi crucial para sua sobrevivência. No perigoso mundo dos fora da lei, os esforços persistentes da agência de detetives Pinkerton acabaram levando à queda da carreira criminosa de Laura Bouillon e Ben Kilpatrick. A ampla circulação dos números de série das notas roubadas foi, aos poucos, apertando o cerco das autoridades sobre eles. Embora as circunstâncias exatas de sua captura permaneçam um tanto ambíguas, a prisão deles era inevitável. Ambos foram eventualmente detidos após tentarem usar a moeda roubada. Por volta de 1º de novembro de 1901, Bouillon e Kilpatrick chegaram a St. Louis de trem, registrando-se no Hotel Laclede sob as identidades falsas de Sr. e Sra. J.W. Rose. Kilpatrick foi preso primeiro, no fim do dia 5 de novembro, enquanto estava no estabelecimento de Josie Blakely. A polícia encontrou uma chave do quarto de hotel deles entre os pertences dele. Na manhã seguinte, em 6 de novembro, Laura foi interceptada enquanto tentava fazer o check-out do hotel. Entre seus pertences havia $8.500 americanos em notas não assinadas, retiradas no assalto ao trem Great Northern, levando à sua prisão por falsificação. Ao mesmo tempo, Kid Curry, outro associado da gangue, escapou da captura em dezembro de 1901, matando 2 policiais no processo. Bouillon e Kilpatrick, no entanto, não tiveram a mesma sorte. Ambos foram condenados, com Laura recebendo uma pena de 5 anos de prisão e Ben sendo sentenciado a 20 anos de prisão. Apesar do encarceramento, os parentes de Ben no Texas continuaram apoiando Laura, enviando-lhe correspondências e ajuda financeira. Os Pinkertons, sempre atentos a informações sobre Butch, Cassidy e o garoto Sundance, interceptaram essas comunicações, na esperança de descobrir pistas sobre o paradeiro deles. Em uma de suas cartas para Ben, Laura expressou sua devoção e planos de esperar por sua antecipada libertação em 1911, demonstrando otimismo quanto ao futuro dos dois. A carta diz o seguinte: "Querido, o diretor me disse, estarei fora na próxima semana. Não vou sair da cidade, mas vou procurar trabalho aqui. Vamos esperar até você ser libertado.
Descobri que, com bom comportamento, você pode sair em dezembro de 1911. Eu vou esperar, e você vai me ver quando sair. Eu queria te ver, mas disseram que era contra as regras. Sou sua esposa amorosa, Laura. Após sua própria libertação, ela até tentou visitá-lo usando um nome falso, mas teve o acesso negado. Um jornal de 1905 confirmou que Laura tentou libertar Ben mais cedo. No entanto, quando Kilpatrick foi libertado em 1911, o relacionamento deles já havia se dissipado. Laura já havia se relacionado com outros homens naquela época e, mesmo sem reatar com Kilpatrick, seus problemas legais persistiram. Imediatamente após sua libertação, ele enfrentou outra prisão, desta vez acusado de assassinato, embora tenha sido posteriormente absolvido. Essa sequência de eventos pode ter marcado a conclusão definitiva do envolvimento entre Laura e Ben. Em 1912, Ben Kilpatrick teve um fim violento. Ele tentou um último assalto a trem no Texas, fazendo um gerente da Express de refém enquanto saqueava o cofre. No entanto, o refém escondeu habilidosamente um martelo de gelo em seu casaco e, em um movimento ousado, desviou a atenção de Ben, apontando para o chão. Quando Ben se abaixou, o refém o atingiu na parte de trás da cabeça, matando-o instantaneamente. Kilpatrick tinha apenas 38 anos na época de sua morte, sinalizando o fim de uma era para os assaltantes de trem, já que esse estilo de vida estava rapidamente se tornando obsoleto. Após ser libertada da prisão, Laura Bouillon abandonou seu passado criminoso. Ela adotou o nome Frida Bouillon Lincoln e se apresentou como viúva de um veterano da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, ela se mudou para Memphis, onde passou o resto de sua vida, envolvida em várias ocupações. Ao longo dos anos, ela ganhou a vida como governanta, costureira, fabricante de cortinas, modista e, por fim, como decoradora de interiores. Em 1920, os registros mostram Laura empregada como costureira na Jennings Furniture Company. Residente na Avenida Monroe, 221 de 1927 a 1948, ela morou na Avenida Madison, 1374, que em 2007 era a única de suas residências ainda intacta. Durante a década de 1930, ela foi registrada como fabricante de cortinas, elevando depois seu status para decoradora de interiores em 1940. À medida que sua situação financeira piorou no final dos anos 1940, ela se mudou com frequência, sem nenhuma profissão registrada na década de 1950. Entre 1953 e 1959, ela desapareceu completamente dos diretórios da cidade. Laura reapareceu em 1959, residindo na 278 Cossett Place, em Memphis. Ela permaneceu lá até seu falecimento por doença cardíaca em 2 de dezembro de 1961, aos 85 anos de idade. Seu funeral ocorreu 2 dias depois, e ela foi sepultada no cemitério Memorial Park. A lápide exibe trepadeiras de rosas nas bordas, referência ao apelido Rosa Espinhosa do Bando Selvagem. Laura Bouillon foi a última integrante sobrevivente daquele bando outrora infame, que se tornou lendário. Em seus anos finais, Laura estava entre as poucas pessoas vivas que conheceram pessoalmente a enigmática Ada Place, a misteriosa companheira dos filhos de Sundan. Ada desapareceu em 1909 após a suposta morte de Sundance na Bolívia, deixando para trás apenas especulações e perguntas sem resposta. Na época da morte de Laura, apenas Josie Bassett, que faleceu em 1964, restava para possivelmente lançar luz sobre o enigma envolvendo Ada Place. Laura Bouillon foi uma mulher que viveu uma vida repleta de perigo e coragem. Fazendo jus ao seu apelido de Rosa Espinhosa, ela foi uma das poucas mulheres fora da lei temidas associadas a um bando selvagem. Em um mundo onde os homens dominavam o submundo do crime, Bouillon deixou sua própria marca. Apesar das atividades ilegais, os últimos anos de Bouillon foram de vida pacífica e trabalhadora. Isso mostrou que ela conseguiu se adaptar mesmo após o fim dos dias fora da lei. Uma nota de rodapé cativante na fascinante história do Velho Oeste americano.